tempos são chegados em que os ensinamentos de Cristo devem receber seu complemento, em que a ciência deixa de ser exclusivamente materialista e passa a ter o elemento espiritual, e também que a religião deixa de menosprezar totalmente a ciência. E assim essas duas forças irão Sim. se apoiar e mutualmente, uma sobre a outra, elas prestarão um apoio. Então a religião, não recebendo mais a negação da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque aí estará com a razão. A razão é incontestável, né? Que no caso seria o outro lado, né? Eu falei da Uhum, questão religiosa, da visão religiosa. uhum, Aí agora a gente tem o outro lado, né? Que é o lado do homem da ciência, né? O homem da ciência, ele tem uma dificuldade em aceitar, de entender aquilo que está fora de seu controle. Geralmente as pessoas que os cientistas, as pessoas, os estudiosos, as pessoas que são muito inteligentes, que buscam muito, que estudam muito, elas têm uma necessidade de acreditar naquilo que elas veem, naquilo que elas podem provar. Que as coisas que a ciência nos apresenta é fato, né? O que a ciência nos mostra, o que nos fala, mas a gente também tem que pensar que tem uma inteligência por trás de tudo, uma inteligência por trás dessas coisas, porque o homem, ele vem para cá, para a Terra, com o propósito de se de desvendar, né? Os cientistas que reencarnaram, que continuam reencarnando na Terra e que já reencarnaram há muitos anos atrás, eles vieram com uma missão. A gente sabe aqui, já falamos várias vezes, que a espiritualidade superior ela não age sem planejamento. Então, para tudo há um planejamento. Os cientistas, eles vêm dessa forma que eles vêm, sendo tão céticos, tão incrédulos, mas eles dão a sua parcela de contribuição para a evolução da humanidade, né? Eles vêm para cá com o propósito de desvendar coisas, de nos mostrar coisas. Então, quanto mais ele pesquisa, quanto mais ele se desenvolve, quanto mais desenvolve, por exemplo, a tecnologia, a ciência, quanto mais os cientistas eles vão a fundo em suas pesquisas, fica sempre uma questão: como foi que surgiu tudo isso? Por que a gente tem que pensar, então, que a ciência atrapalha a religião, que a religião atrapalha isso? Por quê? Não atrapalha em nada, é só coisa da cabeça da gente, né? Nós, seres humanos, que somos tão imperfeitos ainda, a gente está aqui ainda para evoluir tanto, para aprender tanta coisa. Então, a gente tem só que observar as maravilhas de Deus, o que Ele deixa para nós e as coisas que a gente consegue descobrir, ficar feliz e contentar que a gente está aprendendo, estudando e descobrindo coisas novas. O que atrapalha, na verdade, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. Isso sim é que atrapalha o nosso progresso. Isso sim que atrapalha o nosso planejamento espiritual, né? Kardec pergunta em que nós podemos achar a existência de Deus, como podemos comprovar a existência de Deus, e os espíritos respondem que basta você observar alguma coisa da natureza, alguma coisa natural assim, que você vai ver que isso foi originado de uma causa. Então, para tudo tem uma causa. Não surgiu do nada assim, uma coisa espontânea. Quanto mais a ciência revela coisas, mais a gente tem noção, ou mais a gente sabe que não tem nenhuma noção da grandiosidade de Deus. E Verdade. é isso mesmo, porque tudo que acontece na ciência, a gente também pode puxar algo que reflete no mundo espiritual. Por exemplo, um fluido, um passe, por exemplo. Quando alguém está aplicando um passe em você, suas células estão se renovando. Então, se a ciência, a partir do momento que a ciência fica mais sutil, eu penso que ela vai conseguir observar essas modificações, vai observar que as células ficaram mais saudáveis e que outras coisas do organismo também se beneficiaram muito daquilo. Então, as duas têm muito que contribuir uma com a outra. Eles explicam que a ciência e a religião não puderam se entender até agora, porque ambos observam as coisas do seu ponto de vista exclusivo. E seria preciso algum traço de união que as juntassem.
e esse traço seria o conhecimento do mundo espiritual e suas relações com as leis do mundo corporal. Como é que acontece essa aliança entre a ciência e a religião? Então, a gente viu que existe uma, existe outra, cada uma tem suas bases, tem seus preceitos, mas é necessário que essas duas se unam, né? Porque elas não são oponentes, elas, elas se complementam, não é verdade? Então, o Espiritismo, ele vem justamente para preencher essa lacuna, como você fala. Então, é como se existisse um abismo entre a ciência e a religião, e o Espiritismo, ele vem justamente para tapar esse buraco, né? Para suprir essas dúvidas, essas lacunas que existem aí. Então, por que que o Espiritismo, ele supre essa lacuna? Porque o Espiritismo, ele não é uma religião. O Espiritismo é uma doutrina, não é? A qual é composta por ciência, filosofia e religião, certo? Então, assim, a nossa doutrina espírita, ela é uma ciência, ela é uma filosofia e ela também é uma religião. Então, ela vem preencher esse espaço que existia entre a ciência e a religião, não é? Como, de que forma que ela preenche esse espaço? Explicando as coisas do mundo espiritual, né, que permeiam todas as coisas do mundo material.